fazendo e melhorar ainda mais defensivamente, a gente está falando de um cara que vai jogar 2, 3 Copas do Mundo, titular da seleção brasileira. O Wesley era reserva até a chegada dele, hoje a gente considera o melhor lateral do Brasil. Eu estou assim, muito esperançoso que, de fato, o Brasil tenha encontrado o lateral direito titular para a posição. Fala galera, estamos em mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vou mostrar para vocês um debate do programa Seleção, onde o Felipe Melo destaca bem a partida do Wesley, um jogador jovem que tem muito a crescer e ser o titular da seleção em pouquíssimo tempo. Mas sem mais enrolação, vamos pro vídeo. E o João Pedro. E aí... não foi assim, né? O Rafinha jogou mais aberto. A configuração, principalmente quando perdia a bola, o Rafinha estava aberto ajudando o Arana na esquerda e o João Pedro com o Vinícius um pouco mais por dentro. O que me incomodou também. Porque onde o Rodrigo gosta mais de jogar e onde o Rafinha se notabilizou como grande jogador. Sim. Porra, o Rafinha do lado direito e o Rodrigo do lado esquerdo. Ele começou ao contrário. Camisa 10 clássico. Quando o time tinha a bola, a gente sentia que tinha uma certa liberdade para essa movimentação, né? De mexida, de posicionamento. O primeiro gol diz isso, ele flutua, né? Ele tá flutuando. Agora, pro Vinícius Júnior foi bom, porque o Vinícius Júnior tinha campo para percorrer. Ele voltava até a metade do campo ali, o que ele fez de jogada, que ele tinha campo para correr, é o que ele mais gosta de fazer. E no Real, o Ancelotti faz isso também. Exatamente. O Vinícius não volta marcando pelo lado, é o Bellingham que faz isso para ele. Mas eu só quero mostrar quem entrou e depois a gente debate esses lances e as atuações individuais. E aí entraram o Bento aos 31 minutos do segundo tempo, no lugar do Alisson, já foi até cortado da seleção. Deve ser o Bento, goleiro na Argentina, portanto, que inclusive foi o primeiro goleiro da era Dorival Júnior. Foi muito bem naqueles jogos, amistosos contra a Inglaterra e a Espanha. Depois entrou o Wesley aos 31 minutos do segundo tempo. O Léo Ortiz entrou já no apagar das luzes. O André entrou aos 31. O Joelinton entrou aos 29 do primeiro tempo, no lugar do Gerson. E o Savinho entrou aos 31 no lugar do Rodrigo, do segundo tempo. O Matheus Cunha entrou aos 14 do segundo tempo no lugar do João Pedro. Endrick, Estevão, Murilo, Alexandro, Lucas Perry foram jogadores que não entraram na partida. Então esse foi o desenho. Esses foram jogadores utilizados ontem pelo Dorival. Seleção é o seguinte, não tem seleção no mundo que joga o fino da bola. Por quê? Os caras se reúnem ali 3, 4 dias, jogam um jogo, depois mais 3, 4 dias jogam outro jogo, daqui a um mês e meio volta a jogar. Algumas equipes conseguem um conjunto maior porque tem menos jogadores para serem convocados e eles se repetem no time titular, jogam juntos nas equipes. Não é o caso do Brasil, que tem uma fartura maior. Não é um trabalho fácil do Dorival, né? Ele pegou ali basicamente que a do zero. Espanha, para usar o seu termo, na Euro jogou o fino da bola? Jogou, mas a partir da fase de mata-mata, na fase de grupos, eu acho que não jogou o fino da bola. Teve muitas oscilações. Ontem, por exemplo, a Espanha não jogou bem contra a Holanda. Ele teve altos e baixos. Vocês que todo mundo elogiou a atuação do Wesley, né? Pô, o Wesley entrou no segundo tempo. Faço uma pergunta, assim, aponto um senão, já rodando imagens do Wesley. Ele entrou quando o Luiz Dias já estava um pouco mais cansadinho, né? Não, isso faz diferença então, também. assim, acho que foi muito animador vê-lo jogar poucos minutos com essa personalidade. Mas fica a dúvida sobre como ele renderia desde o começo. Mas aí é aquilo também, né, Rizek? Se ele entra em dúvida do que fazer, se ele entra ali mais ou menos, com medo, sem tanta coragem de jogar, ele não teria se destacado desse jeito. Eu tô com vocês. Ele é, para mim, a grande aposta que a gente tem, inclusive, de ter um lateral de excelência de novo nessa posição. Eu tô curioso para saber qual seria o comportamento dele, por exemplo, num jogo em Buenos Aires contra a Argentina desde o começo. A gente vai ver, né? Também se acho. ele não botar o Wesley para jogar, depois do que o Wesley fez Você acha que ele ganhou a posição nesses 15 minutos que ele jogou? Independentemente do esquema. Se jogar com linha de 4, ele tem que ser o lateral direito. Se jogar com linha de 3, linha de 5, ele tem que ser o ala. Porque ele também te dá essa condição, né? Se for linha de 3, mais ainda. Ele te dá essa condição de ser também um atacante só. Exato. Muitas vezes no Flamengo o Felipe faz isso. Quando ele precisa de uma sustentação maior, ele bota o Varela e adianta o Wesley. Esse daí é um dos jogadores que mais evoluíram no futebol brasileiro nos últimos 2 anos. Se você pega o Wesley quando ele começa, é claro, né? Todo jogador vai ter dificuldade inicial. Mas ele tinha problemas assim, quando variava para o centro do campo e aí começa a ser trabalhado dessa forma com o Sampaoli, começa a evoluir assim com o Sampaoli.
E acho legal a gente exaltar o que o Tite faz com ele na parte defensiva. Mas a evolução dele tem nome, né, cara? Felipe Luiz, ele era reserva pro Tite. Eu acho que o Felipe Luiz dá confiança e sequência. Eu acho que mas o trabalho do dia a dia que a gente não vê, porque a gente só vê jogo... O Tite tirou ele do time. Eu acho que o Tite atrapalhou a evolução dele. O Tite tirou ele do time, cara, mas se você observa quando ele jogava, o comportamento defensivo dele era antes do Tite. Mas aí o Felipe Luiz... A partir do Tite era outro. Mas o Felipe estreia. Na linha, cobertura do zagueiro, quando a bola tá do lado do contrário. O Felipe Luiz estreia. Eu tô avaliando o jogador, pô. No primeiro jogo do Felipe, ele já joga bem, cara. Como olha só, eu não estou debatendo se o Felipe deu moral, confiança a ele. É claro que ele ganha sequência e cresce com o Felipe. Mas o trabalho com o jogador não é assim, virou titular, aprendeu a fazer tudo. Ele está treinando no profissional há algum tempo. Outros treinadores que passaram com ele fizeram ele crescer em outros aspectos. Não, pode ser. Pelo menos é a minha opinião. Mas assim, com o Tite ele pouco jogava, inclusive. Ele passa a jogar com o Felipe. Mas isso não quer dizer que ele não tenha evoluído como treinador. Eu acho que a visão do Felipe Luiz para com ele assim, é totalmente diferente. O Felipe deu uma entrevista esses dias falando do Wesley, e ele fala assim, olha, o Wesley é uma grata revelação, estará na seleção brasileira, e eu penso que o Wesley tem que melhorar um pouquinho a forma que ele tem que se comportar taticamente falando. O Felipe fala isso. Eu acho que a evolução do Wesley vem já desde quando ele chega no profissional. O Wesley dá uma entrevista e fala, eu contatei um pessoal aí que eu vejo jogos, eu vejo que eu erro. Né? Então, o primeiro passo quem tem que dar da evolução é o próprio atleta. O atleta tem que querer. E ele demonstra querer. Eu quero evoluir. Então, ele tem hoje as armas que ele pode realmente usar para a evolução. Acho que o Tite foi importante para a evolução dele e penso que o Felipe Luiz, mais do que nunca, o Felipe Luiz é um cara assim muito, pelo que eu tenho visto, né? É muito trabalhador, que vê vídeo e é um cara muito visionário. Eu sempre falei nos debates da minha casa, né? Lá com os meus filhos, com o pessoal lá em casa, sempre falei assim, o Wesley é muito bom jogador. Mesmo na época que o próprio flamenguista xingava ele. Era muito criticado. Ele era muito criticado, o pessoal xingava, e eu sempre falei, eu era atleta ainda. E eu sempre falei, o Wesley é bom jogador, esse menino é bom jogador. Nós jogamos na época que eu estava no Fluminense, um jogo Fla-Flu, que o Sampaoli, ele usou, né, da maior idade, digamos assim, entre Felipe Melo e Marcelo naquele momento. E o Wesley, o que o cara atacava as costas do Marcelo, só que nós éramos dois atletas com experiência, né? Um pouco mais de experiência, um pouco mais de idade, mas muita experiência. Então, pela nossa experiência, a gente fazia diagonal e acabou que não chegou. Mas o que esse cara evoluiu também com o Sampaoli foi um absurdo. Ele aprendeu a jogar com o São Paulo, meu modo de pensar, para atacar ofensivamente. Porque no São Paulo ele jogava de ala, né? Exatamente. E com o Felipe Luiz e o Tite, né, ele aprendeu a forma defensiva de ser. E o Felipe tem ensinado ele. Tanto que o Felipe deu uma entrevista e falou, cara, ele tem que melhorar essa parte defensiva. Agora, melhorando a parte defensiva, a gente está falando de um cara que vai brigar, se manter ofensivamente o que está fazendo e melhorar ainda mais defensivamente, a gente está falando de um cara que vai jogar 2, 3 Copas do Mundo, titular da seleção brasileira. Você vê que não por acaso o Wesley brilhou com treinadores mais ofensivos. As primeiras aparições do Wesley, inclusive eu acho que eu falei em transmissão, olha, esse menino é para ter um olhar cuidadoso, porque ele pode ser lateral de seleção brasileira, até porque a gente não tinha. A gente não tinha, quer dizer... Até ontem, a gente continuava não tendo assim, um cara que assumia essa condição de titular de seleção brasileira. Pode ser que a gente tenha agora com o Wesley. Então, estou falando disso de 2, 3 anos atrás. Obviamente, todos os treinadores que passam, dão mais atenção, o outro dão um pouco menos de atenção. A questão é essa, interna, de como você vai absorver essas informações. Porque o Tite, quando não utilizava, claramente o Tite não gostava, né? Mas não entendia que o Wesley tinha as características para o time do Tite, como o Tite gostava. E o Tite usava Varela. O que eu acho que o Wesley pode ter absorvido é de entender, cara, esse cara não me usa, não me utiliza, eu tenho que ver como ele dá as informações para o Varela para eu poder absorver esse tipo de coisa e tentar evoluir, para que esse cara possa me dar oportunidades mais na frente. O Tite saiu e veio o Felipe. O Felipe é lateral de ofício. Quando você tem um cara que é teu treinador, que faz a mesma função que fez a mesma função que você está fazendo, qualquer tipo de informação ali é ouro. Porque o cara foi de Copa do Mundo, Atlético de Madrid, Chelsea, Flamengo, 5, 6 anos. Então, o máximo de proximidade que o Wesley possa ter do Felipe Luiz, ele está extraindo ouro ali para poder crescer na profissão e no posicionamento. O Felipe é pai de algumas convocações aí.
O Wesley era reserva até a chegada dele. Hoje a gente considera o melhor lateral do Brasil. O próprio Léo Ortiz. Léo Ortiz não jogava de titular na defesa. Os dois caras que chegou e no primeiro jogo botou. Isso. E o Plata não era convocado para o Equador, voltou à seleção com o Felipe. Então, assim, eu acho que ele é pai de 3 jogadores aí que com ele se destacaram no Flamengo. E o Léo, o Tite usava como volante. Sim, nem como zagueiro ele usava. Eu queria abrir um parênteses aqui para o nome Wesley, sabe? Porque eu tô assim, muito esperançoso de que, de fato, o Brasil tem encontrado o lateral direito titular para a posição. Mas nós temos também que ter paciência. A gente não sabe como vai ser o jogo contra a Argentina. É muito pesado jogar na Argentina. Vai ser no Monumental de Nunes. São 95 mil pessoas lá gritando o tempo todo. Um ambiente totalmente hostil. E a gente espera, obviamente, torce para que ele vá muito bem no jogo. Mas se ele não for tão bem como foi nesses minutos finais, não é também para acabar o mundo. Eu nem tenho a certeza que vocês têm que ele vai ser titular, cara. Eu acho que vai. Mas nós temos que ter essa paciência e esse cuidado com o atleta. A gente não pode perder o atleta. Agora, sorte ele tem também, né? Tem que caminhar junto, que não joga nem Lautaro e nem Messi. Então sai bom atleta pra trajetória de um atleta, isso conta mesmo. Sorte tem que estar do meu lado sempre. Verdade. Então é isso, pessoal. Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, ativar o sininho e se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Valeu, abraço, fui!